Saudações! Vamos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 19, Atos dos Apóstolos, primeira parte. E nesta aula nós vamos estudar, conhecer os Atos dos Apóstolos. Tópico 1, Atos dos Apóstolos. 1.1, Informações históricas. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano 63. Consta de 28 capítulos. Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, ou igrejas, até a morte de Herodes, o cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, ou Pentecostes, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão, para pregar o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. O terceiro Evangelho e o livro de Atos eram primitivamente as duas partes de uma só obra, a qual daríamos hoje o nome de História das Origens Cristãs. Logo, o segundo livro ficou conhecido com o título de Atos dos Apóstolos, ou Atos de Apóstolos, conforme o modo da literatura helenística que conhecia os Atos de Aníbal, os Atos de Alexandre, etc. No cânon do Novo Testamento é separado do Evangelho de Lucas pelo de João, que é interposto. A relação original desses dois livros no Novo Testamento é indicada por seus prólogos e por seu parentesco literário. O prólogo dos Atos, que se dirige como o do terceiro Evangelho, Lucas capítulo 1, 1 a 4, acerta o Teófilo, em Atos, capítulo 1, versículo 1, remete a esse evangelho como primeiro livro, de que ele resume o objeto e retoma os últimos acontecimentos, aparições do ressuscitado e ascensão, para encadeá-los à sequência do relato. A língua é outro laço que liga estreitamente os dois livros um ao outro, não somente suas características de vocabulário, de gramática e de estilo se reencontram ao longo dos atos, estabelecendo uma unidade literária dessa obra, mas ainda se reconhecem no terceiro evangelho, o que não permite mais duvidar que um mesmo autor escreve aqui e lá. No livro de Atos dos Apóstolos, fica claro que o destinatário dessa obra seria a pessoa chamada Teófilo, e essa mesma pessoa aparece como a quem é dedicado o Evangelho de Lucas. Entretanto, não se sabe muito sobre quem seria Teófilo. Vê-se que pela designação que é dada a ele de excelentíssimo, nós podemos imaginar que seria alguém de destaque, como um membro de uma sociedade elevada, como por exemplo a sociedade romana, ou apenas pode ser um mero cumprimento. Alguns historiadores acreditam que seria alguma pessoa, não um nobre, mas alguém que seria da classe média romana e que Lucas quisesse presenteá-lo com o Evangelho e com a história do cristianismo em Atos dos Apóstolos. Quanto à autoria de Atos dos Apóstolos, desde 175 depois de Cristo, as igrejas têm o consenso em aceitar Lucas como autor de Atos dos Apóstolos. Isso porque, analisando a obra, analisando o livro de Atos dos Apóstolos, se conclui que o autor é um cristão e seria alguém do apostolado, alguém da geração apostólica. Também se percebe que seria um judeu, mas também com uma formação grega, ou seja, helenizado, um grego de boa educação. Então, os historiadores verificam que esse perfil se adequa muito bem ao perfil de Lucas, porque ele é alguém
que teria essa formação? Sabe-se que Lucas ele tinha origem de Antioquia, na Síria, e ele era médico, o que imporia a ele a necessidade de uma certa cultura. Se verifica que Atos dos Apóstolos ele termina com o cativeiro de Paulo em Roma. Então, existe a dúvida em que época precisamente teria sido escrito, presumindo-se que seria entre o ano 70 e 80 depois de Cristo. Quando se lê a obra Atos dos Apóstolos, se percebe que Lucas, ao escrevê-la, ele queria não apenas registrar as informações da igreja cristã primitiva, mas ele tentava conciliar as críticas e as diversas tendências do cristianismo, que eram surgidas a partir das pregações de Pedro e de Paulo. Tópico 1.2: Estrutura dos Atos dos Apóstolos. A despeito da atividade literária sempre vigilante, que imprimiu em todo lugar a sua marca e assegura a unidade do livro, percebem-se facilmente algumas correntes principais nas tradições recolhidas por Lucas. Os 12 primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro, depois da ascensão, do versículo 1 ao 5. E os inícios de sua expansão graças às iniciativas missionárias de Filipe, já no capítulo 8, versículos 4 a 40, e dos helenistas, no capítulo 6, 1 a 8, 3, 11 e 19 e 30, e capítulo 13, 1 a 3, e enfim, do próprio Pedro, já no capítulo 9, 32, 11, 18. As tradições petrinas subjacentes seriam apresentadas ao Evangelho de Pedro, que é conhecido na literatura da Igreja Antiga. Para a segunda parte dos Atos, o autor teria usado os relatos da conversão de Paulo, de suas viagens missionárias e de sua viagem por mar para Roma como prisioneiro. É interessante notar que a forma de escrita de Lucas no livro Atos dos Apóstolos, ele emprega a primeira pessoa do plural. E assim muitos intérpretes viram na expressão nós uma prova de que Lucas estaria acompanhado de Paulo na segunda e terceira viagens de Paulo, bem como na de que Paulo fez por mar para Roma. Por outro lado, se verifica que Lucas não é mencionado por Paulo como companheiro em suas viagens. Então, esse nós parece mais o traço de um diário de viagem feito por um companheiro de Paulo, talvez Silas, e utilizado por Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos. Independente dessa questão linguística, é importante nós destacarmos a importância do trabalho de Lucas, porque ele dá uma visão geral a respeito dos primeiros cristãos, das dificuldades que eles enfrentaram, dos desafios e de como eles se dedicaram à causa do Cristo. Um exemplo disso são as descrições das viagens de Paulo, que dão grande esclarecimento sobre o modo de vida no primeiro século da era cristã, a questão das cidades gregas, a administração romana, rotas, geografia, topografia. Então, é uma obra que auxilia a compreensão do contexto histórico. Lucas ainda destaca a forma como foram se organizando as comunidades cristãs primitivas, como era realizada a pregação do Evangelho nessas cidades e também traz a questão dos apóstolos, da fé em Jesus Cristo, do Messias crucificado e ressuscitado. Atos dos Apóstolos demonstram com clareza como se realizou a propagação das ideias cristãs. Primeiro, a pregação dos apóstolos representava as testemunhas confiáveis dos ensinamentos do Cristo, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 2, 1 a 41, a despeito das imperfeições que ainda possuíam. A importância da difusão dos ensinamentos de Jesus pelos apóstolos residia que eles tiveram contato direto com Jesus. Então, eram pessoas humildes como pescadores que
estavam ali numa missão designada por Jesus para difundir a mensagem do Mestre. 2. Formação e desenvolvimento da Igreja de Jerusalém. Capítulo 1, versículos 1 a 5 e 42. Os integrantes da Igreja de Jerusalém reuniram-se primeiro ao redor de Pedro e posteriormente de Tiago Maior, mas permaneceram fiéis à tradição judaica. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 a 5, 21 e 20. Esse fato dificultou a adesão dos gentílicos, provocando muitas discussões, sobretudo entre os judeus helenistas. Os helenistas eram judeus convertidos ao cristianismo, que não aceitavam a lei judaica, nem seus ritos e práticas. Precisamos recordar que tão logo Jesus ele é crucificado, morto e ressuscita, a comunidade cristã, então, ela começou a sofrer influências do judaísmo. E esses núcleos organizados dos ensinos de Jesus, eles acabaram tomando uma certa feição aristocrática, em razão de associação desse movimento cristão com práticas judaicas. 3. A ascensão e atividade dos judeus helenistas na Igreja de Jerusalém. Esta questão, colocada no Concílio de Jerusalém, foi muito debatida, optando-se então por uma solução conciliadora. Por exemplo, foi dispensada aos convertidos a necessidade de realizar a circunscrição. Pedro, Tiago, Barnabé e Paulo muito contribuíram para conciliar as diferentes correntes de ideias existentes no cristianismo nascente. Mesmo assim, os helenistas foram perseguidos e expulsos de Jerusalém pelos judeus não convertidos. Um helenista muito famoso foi Estevão, preso e morto por apedrejamento sob as ordens de Saulo de Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 15, 1 a 31. Os ensinamentos de Jesus eles propagaram-se com uma grande rapidez. Então, começaram a ser falados em Roma, no norte da África. Então, a partir daí, surge, obviamente, aqueles que defendiam os ensinamentos de Jesus e aqueles que atacavam. Alguns buscavam, então, doutrinar, disseminando as ideias e interpretações, muitas vezes distorcidas. As primeiras igrejas, então, elas surgiram com base nos apóstolos, e tanto de apóstolos como de discípulos. Mas houve essa perturbação na formação dessas igrejas em razão de alguns que detinham uma posição de destaque, principalmente dentro do judaísmo, que começaram a querer trazer para o cristianismo rituais do judaísmo e também os papéis de titulação, os papéis de mando dentro da formada ali igreja cristã. 4. A pregação apostólica procura, junto aos judeus, mostrar que Jesus é o Messias esperado, exortando-os a não resistirem ao recebimento desta graça, aceitar o Cristo como enviado de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 1 a 11, 7, 2 a 53, 13, 16 a 41. A pregação junto aos povos politeístas, por outro lado, tenta justificar a supremacia do amor do Cristo. Atos dos Apóstolos 14, 15 a 17, 17, 22 a 31. Considerando a época, a dificuldade de comunicação, é importante a gente perceber que nenhuma doutrina, de maneira tão rápida, ganhou posição como o cristianismo ganhou. Isso se deve principalmente porque Jesus ele não pregava apenas com palavras, mas principalmente através do seu exemplo. E no contexto histórico, nós precisamos lembrar que os povos eles ali viviam em condições de muita privação, tanto de ordem material como de ordem moral. E ainda é preciso lembrar que a maioria da população era de escravos. E assim a mensagem de Jesus ela chegava como um alento, como uma inspiração, como um raio de esperança. 5.
Fazia parte das atividades doutrinárias da Igreja Cristã Primitiva o culto de ação de graças. Esse culto caracterizava-se pelas pregações dos apóstolos, seguida de comunhão fraterna, pela prece e pela partilha do pão e dos bens. Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Envolvidos pelo espírito da caridade, abnegação e fraternidade que a mensagem cristã lhes transmitia, os primeiros cristãos procuravam conviver de forma solidária. Tudo possuíam em comum e eram queridos de todo o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 44 a 47 e capítulo 4, 32 a 36. Esse era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Peço que curta, comente, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também, se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Vamos prestigiar esse trabalho de difusão dos ensinamentos de Jesus. Muita paz e muita luz.